Salve, torcedor do Cerulho! Estamos chegando novamente, abrindo 2022 com mais um Arquivo Entrevista. Desta vez, presencial. Eu sou Felipe Neto, ao meu lado aqui, Arquivo Lobão. Fred Mendes. Boa noite, né? Boa noite, pessoal do Arquivo que nos acompanha. Mais um Arquivo Entrevista, como o Neto falou, o primeiro presencial. 29º Arquivo Entrevista e o primeiro presencial, devido à pandemia, que a gente não pôde fazer antes. E, sem dúvida, hoje um cara que tem uma história gigantesca dentro do Pelotas, uma importância absurda na história do clube, né? A gente poder bater esse papo hoje com o Eduardo aí, vai ser um prazer. Guilherme Farias, boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, especial Eduardo. Da outra vez aqui teve o jogo do pessoal mais antigo, a gente já teve uma prévia que tem umas histórias boas aí. E como o Fred falou, a primeira presencial agora facilita, né? Porque por mais que na maioria das vezes a internet não nos atrapalhou, sempre ao vivo é bem melhor e agora começa a vir com o pessoal mais antigo daqui da região e vai ter bastante coisa boa. Show de bola. E o nosso convidado de hoje, Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Prazer estar contigo aí. Muito obrigado. Prazer todo meu. Satisfação estar aqui. Já agradecer aí as palavras aí iniciais e parabenizar vocês aí pelo trabalho aí, que é um trabalho que resgata aí certamente dia a dia a história do clube. É importantíssimo esse trabalho e estou aqui para a gente conversar aí, recordar algumas situações aí que a gente passou aí. A resenha vai ser boa. A resenha vai ser boa. Tentar. Então tá. Lídio Eduardo Pereira da Silva. Eduardo ficou conhecido no futebol ao vestir o manto Auro Cerulho por mais de 10 temporadas, entre os anos de 1982 e 1995. Também defendeu o Pelotas na Casa Mata, quando foi técnico do clube em 1998, 1999, 2013 e 2004. Nascido no dia 20 de junho de 62, na cidade de Arroio Grande, Eduardo chegou ao Pelotas no ano de 1981, ainda para defender os juniores do Auro Cerulho. Já no ano seguinte, Eduardo recebeu suas primeiras oportunidades no time principal do Pelotas. Em 1983, já afirmado entre os profissionais, Eduardo foi peça importante do Pelotas na conquista do Campeonato Gaúcho da Série A2. Em 1984, fez parte do time que se destacou Ademir Alcântara, Sérgio Pérez, Celso Guimarães, Jorge Luiz e companhia. Nos anos seguintes, Eduardo seguia com destaque e cada vez mais identificado com o clube. Após uma breve passagem por empréstimo à União São João em 1987, Eduardo retornou à Boca do Lobo, onde foi destaque do time campeão do interior de 1988. Também fez parte dos elencos que disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro de 1988 e 1989. No final daquela temporada, Eduardo acabou vendido ao Bangu, do famoso bicheiro Castor de Andrade, e ficou por lá até 1990. Nos anos seguintes, estava novamente à Boca do Lobo, onde permaneceu até 93. Ainda na sequência, defendeu o Americano de Campos e o Veranópolis, em 1994, quando foi dirigido pelo Tite, atual técnico da seleção brasileira. Antes da aposentadoria, Eduardo retornou à Boca do Lobo em 95, quando novamente defendeu as cores do Lobão. Depois ainda passou por ABC e Farroupilha. É uma história grande, né, Eduardo? Como a gente pode ver aí, é uma passagem por vários clubes, muitas passagens pelo Pelotas também. Mas eu queria saber, Eduardo, como é que foi o começo da tua carreira, lá na tua infância? O que te despertou a ser jogador de futebol? Bom, o início, na realidade, eu nasci em Arroio Grande, como falasse, e era no interior de Arroio Grande. Então, o futebol surgia de uma forma, era através do rádio, né? Na época, nem onde eu morava era só aquele radinho mesmo para ouvir. E já virou paixão, né? Eu acompanhava programação esportiva, tudo que rolava em termos de futebol, eu sabia o horário de programação, acompanhava. E eu tinha, lá no fundo, lá eu tinha um sonho. Claro que no interior de Arroio Grande, pensar em chegar a um atleta profissional na época era bem distante, né? Mas eu sempre tinha, porque a paixão era tão grande pelo futebol que eu imaginava, quem sabe um dia eu posso ter uma oportunidade. E aí, após eu fui para Arroio Grande mesmo, para a cidade, comecei a estudar, e aí aquela questão de interséries,
jogos ali dentro da Legal. escola, escolares. Aí comecei a me destacar um pouco, aí o pessoal convidou para jogar. A primeira equipe lá que eu joguei foi no futsal, até estava falando, que era ainda cimento, né? Tinha uma equipe lá, River, né? Que era uma equipe melhor assim da cidade, que era de pequenos, né? E ali eu comecei a jogar. Aí depois comecei a jogar já campeonatos de futebol de 7 até chegar o Arroio Grande, que era o clube da cidade, que na época era muito forte ali, disputava campeonatos amadores, tanto o Arroio Grande como o Internacional, mas eram campeões aí seguidos, estavam disputando finais. E aí eu cheguei no Arroio Grande ali, aí já comecei 16 para 17 anos já disputar o campeonato, né, amador, junto com atletas mais já calejados, geralmente eram jogadores que tinham jogado aqui em Pelotas, Brasil, Farroupilha, iam lá jogar. E eu já comecei ali a experimentar, né, a experiência de jogadores que já tinham passado aí por situações de clubes profissionais. E aí surgiu a oportunidade de vir para o Pelotas, que foi já em 80, na realidade 80 eu vim aqui fazendo um treino, acabei sendo aprovado, mas não fiquei porque na época o Pelotas estava encerrando as atividades, não tinha local para ficar, e eu acabei retornando em 81 para começar a trajetória no Júnior do clube. Show de bola. Sempre jogasse como zagueiro? Não, no início lá em Rio Grande eu era volante. Aí, quando cheguei no Pelotas aqui, sim, já vim para jogar como zagueiro. Bom, Fred. Então, Eduardo, começou lá em Rio Grande, chegou no Pelotas, tu tem alguma pessoa responsável assim pela tua chegada ao Pelotas? Tu lembra quem foi? Como que foi que te trouxe? Como foi o convite também? Sim, tem. O Ari Brito, né, que pessoa conhecida, jogou no Pelotas aqui, zagueiro também, jogou comigo nesse último ano lá que eu joguei no Arroio Grande. E a zaga chegou em um momento, era eu e o Ari Brito. No início eu jogava mais à frente, né, de volante, e a zaga era o Ari e o Vilney, que era um outro zagueiro de Arroio Grande bom. Então eu jogava de volante. Aí depois eu comecei a jogar de zagueiro e com o Ari Brito. E aí foi ele que me indicou, era o Getúlio Saldanha, estou vendo até numa das fotos ali, era o grande Getúlio Saldanha, era ele treinador aqui. Aí me trouxe para fazer um jogo aqui à noite, né, que era uma preliminar até que o Pelotas jogava depois, não vou lembrar com quem. Eu fiz a preliminar, que era o teste, né, ali para ver se era aprovado ou não. Foi o jogo que definiu aí que eu ficaria no clube, né? Eu acabei não ficando nesse ano, mas retornei no ano de 81. Mas a pessoa responsável foi o Ari Brito. Eduardo, geralmente faço a pergunta. Claro, a tua trajetória já foi curta no sentido de sair de Arroio Grande para o Pelotas já meio direto, assim, bem no treino e tal, mas teve algum momento que tu percebeu, bom, esse vai ser meu trabalho, essa vai ser minha carreira, eu consigo jogar futebol, eu vou ser jogador profissional, mas teve algum momento que deu esse estalo ou tu só foi indo e quando tu viu tu já estava jogando, ou tu percebeu, agora eu vou conseguir esse mesmo ser atleta profissional? Boa pergunta. Eu quando eu saí de Arroio Grande, na realidade eu vim morar no clube aqui e na época a equipe de juniores aqui, ela tinha uma ajuda de custo, né? Eu, claro, ainda tinha uma ajuda familiar um pouquinho assim, mas eu já comecei a viver daquilo que o clube fornecia, na alimentação e daquela ajuda de custo ali. E já fiquei aqui, já ia pouco em casa, porque tinha questão de passagem, já era curto a grana. E a partir dali eu comecei a já imaginar que se eu tinha chegado até ali, estava bem próximo antes, como eu falei lá em Arroio Grande, era tão distante para mim, né, chegar, nem na cidade eu morava, né, cheguei na cidade, tive a oportunidade e estava ali, bom, agora está bem mais perto, né, então agora só depende de mim. E aí quando chegou a oportunidade profissional, às vezes hoje a gente acompanhava aí bastante, né, questão de atletas que são guindados aí da equipe de juniores para o profissional, às vezes não valorizam, né, uma oportunidade. Pô, a gente ficava um coletivo rolando ali, esperava 5 minutinhos para entrar ali, porque tinha muita gente nos treinos, né,
E se tu entrava 5 minutinhos ali, para ti estava fantástico, né? E aí começou a surgir uma oportunidade, outra até que surgiu a oportunidade de fixar no profissional mesmo. Permaneceu no profissional, fixou e depois começa a vir as glórias, né? Aí a gente chega ali no ano de 83, onde conseguiu o acesso, né? E ser campeão da segunda divisão. E depois, em 84, fazer parte daquele time histórico. Sempre quando se fala de 84, o pessoal sabe de cabeça, dos mais antigos, a escalação do goleiro ao atacante, né? Como é que foi fazer parte daquele grupo, fazer história no Pelotas naquele ano de 84, junto com outros craques também? Eu acho claro que a cada situação que surgia, né, quando eu cheguei no Pelotas, a oportunidade, primeiro jogo, né? A gente agarrar com unhas e dentes aquela oportunidade. Aí eu tive a oportunidade de estar na equipe que se sagrou, que levou o Pelotas à primeira divisão, e era muito difícil, né, ter oportunidade, porque geralmente se trazia muitos jogadores de fora para jogar, e eu recebi a oportunidade do clube, me fixei, tive claro que trabalhava muito, era esforçado demais, se em algum momento faltava um pouco de técnica, eu era muito focado em treinamento e disciplinado nesse sentido, e fiz parte daquela equipe que subiu e depois, já mais afirmado, aí sim, aí a gente em 84 fez aquela campanha que aí, como tu falou, Ademir, o pessoal que chegou de fora com o pessoal que tinha subido ali, foi um grupo que já se fortaleceu, né? Já tinha a força do pessoal que era da casa e a qualidade, e o pessoal que chegou foi bem recebido e entrosou rápido, né? Então acho que foi o grande segredo ali para nós já fazer uma grande campanha no Gauchão e dali seguir em frente. E o segredo todo é a união do grupo, né? A gente pode ver até hoje quantos anos já se passaram e o grupo ainda de 84 unido até hoje, né? Eu acho que é fundamental, né? Fundamental. O pessoal que chegou naquela época ali pegou atletas que eram da casa, né? Que estavam aqui, até não juniores, mas atletas que já tinham 2, 3 anos de clube e alguns da base, e abraçaram, né? Foram bem recebidos também, né? A gente, acho que, soube receber eles e ao mesmo tempo eles entenderam, né, que era o Pelotas, que representava para esses jogadores ali, compraram a ideia e claro que eu acho que foi fundamental, assim, a força aí do grupo ali para dar aquela arrancada aí. Bom. Pois então, Eduardo, a gente falando de 84, mas em 83 ali o Pelotas, né, estava na segunda divisão, uma situação mais complicada, conseguiu acesso com uma campanha muito boa. O Pelotas perdeu apenas uma partida, né, para Santa Cruz em toda a competição. Sim. Mas tu lembra assim um pouco mais dessa competição? Se teve algum momento em que se assustaram um pouquinho assim, ou se realmente o Pelotas passeou aquele ano? Tu lembra mais ou menos esses detalhes da campanha? Eu lembro assim que a campanha foi muito uniforme, assim, perguntou isso, eu acho que a gente em nenhum momento a gente teve dúvida que conseguia chegar, porque até pela forma como jogou, como participou daquele ano, né? Um jogo, perdeu uma partida apenas e já lá na reta final ali da competição, até ali a gente vinha conseguindo vitórias e situações, reversões de partida, a gente saía às vezes perdendo um jogo fora, lugares que era difícil jogar naquela época, São Borja, Uruguaiana, lembro de jogos, dificílimos, assim, de lugares que a gente enfrentava todas as adversidades, seja de campo, de torcida, de clima, de jogo, assim. A gente saiu atrás, os jogos foi lá, virava, então chegou um momento que a gente, quando tomava um gol, já sabia, né? Vai virar. Confiança, né? E eu acho que a única derrota que a gente teve foi uma derrota assim que a gente absorveu bem, né? Aconteceu, mas foi só. A gente vai. Acho que foi uma campanha que a gente tinha, claro, com todas as nuances que o futebol oferece, que pode acontecer de não dar certo, mas a gente tinha, acho que, plena certeza que chegava. E chegou bem.
Estava me lembrando de uma passagem até do Michael Sapucaia falando em 2010 para 2011, o que foi tanta diferença, né? E eu lembro dele falar que talvez tenha faltado para nós de casa, e ele fala o Sapucaia de casa porque já estava mais tempo, ter tomado mais as rédeas do vestiário, não ter deixado alguns outros atletas tomarem conta, enfim, a gente vai lembrar de alguns casos, e ele falou, faltou um pouco mais de nós de casa. No 83, a base de 84 deve ter ficado muita gente que foi a base de 88 e 89, que também foi um grupo, e desse de 88 e 89, não os mesmos de 84, mas foram bases aqui de 92, que a gente foi campeão interior de novo. Né? Qual é a importância, mais ou menos a mesma pergunta do Neto, mas qual é a importância dessa questão de ter alguém identificado, de manter a base para talvez passar para os próximos, não só a importância em falar de torcida, de clube, mas de foco nos objetivos, de manter esse grupo, a união, tudo mais. De quanto isso pesa para tu conseguir chegar. Porque eu penso assim, nenhum de nós aqui é jogador, mas eu acho que dentro do campo não é só jogar, mas deve ter muito aquela questão de um ajudar o outro, né? O volante era para cobrir o lateral, mas se ele não está com o lateral, deixa o lateral que se rale, mas aí no final das contas quem se rala é o grupo. Mas o quanto isso pesa para chegar na vitória? Perfeito. Eu entendo que isso aí é fundamental. Eu não vejo... Existem situações aí que tu forma um grupo aí e dá certo, mas em 10, uma vai acontecer e em 9 vai dar errado. O correto é esse, é a manutenção de um grupo, uma base. Claro que aí a base tem que ser uma base forte, não uma base que segure, que faça esse tipo de movimento aí que o Sapucaia falou, que em algum momento pode ter faltado, porque se tu forma uma base que não tem essa identificação, que não dá essa importância para o momento do que está vivendo no clube ali, também ela não adianta tu ter uma base remanescente aí de um ano para o outro, porque não vai te auxiliar. Mas se é uma base forte, que foi o que aconteceu naquele ano, naqueles anos aí, nesses anos que sucederam, né? Vai acontecer dessa forma, né? Em algum momento a gente vai ter uma reunião, vai chamar, olha, tem que ser dessa forma, é assim, e funciona, sempre funcionou, né? No futebol. Claro que o futebol ele tem ciclos, né? Vai mudando, mas tem coisas que não mudam, não adianta. Hoje em dia, claro, se sabe que é muito difícil a permanência aí de atletas por 2, 3 anos no clube, mas tem que haver, né? O Pelotas aqui vive um momento assim, né? O Pelotas não tem hoje uma base alimentando o clube. Tem esse trabalho abnegado aí do Josué, do Felipe, que trabalha nas escolinhas, mas não conseguem chegar um sub-17 disputando competições, ou um sub-20, enfim. Então não tem esse jogador. Então o Pelotas tem que de alguma forma, identificar jogadores, trazer jogadores, identificando esse tipo de jogador, que sejam jogadores que queiram vir para Pelotas, queiram trazer a família, enfim, fixar a residência ali 1, 2 anos, filho na escola, para ver se isso aí talvez comece a novamente criar um vínculo, né, desse atleta com o clube e talvez em 2, 3 anos o resultado vir, porque é muito difícil fazer equipes sazonais aí, de um ano para o outro e o negócio dá certo. Começar do zero de 6 meses é quase impossível, né? Quase impossível. A gente, na minha concepção, na minha opinião, acho que hoje o futebol está mais em mercado, o jogador quer virar jogador para ganhar dinheiro do que pelo próprio sonho de ser jogador, né? Claro, existe muito ainda, mas eu acho que a visão de mercado está bem maior, isso está fazendo falta, como tu falou. Né? Sim. E Pelotas, principalmente, precisa de uma base para ter uma... Eu até, nesse sentido, eu conto uma passagem, quando eu fui treinador aqui, não vou citar o nome do dirigente, meu amigão aí, mas ele tinha uma ideia, vamos contratar o determinado atleta. Ele vem sozinho, não dá para trazer a família. Economia, enfim. Aí eu sempre posicionava o contrário. Pelo contrário, eu acho que tem que trazer a família, né? Vai gastar com um apartamento, vai gastar com uma moradia, mas o cara vai estar tranquilo, vai estar com a esposa do lado, vai trazer o cara solteiro, vai ficar ou preocupado com a família que deixou lá, de repente vai dar margem para o cara se soltar um pouco mais na cidade. Então eu já pensava o inverso, né?
Porque para mim é uma economia que na época não era uma economia correta. Tu acabava, em vez de trazer um jogador, economizava, mas deixava o cara com a cabeça lá num outro lugar, em vez de... Economiza de um lado e gasta do outro. E o contrário era trazer, fixar, como aconteceu em outros anos, que outros atletas vieram com a família, o filho estudando na cidade, enfim, foram se fixando e pegando esse amor pelo clube, a identificação com a torcida, enfim. Muito bom. Aí, Fred. Então, eu já vou mais relembrando ali, né, realmente os anos. Pelotas depois de 84 seguiu ali 85, 86, né? Também fez parte de um período ali que o Pelotas ficou 10 anos sem perder um clássico. O Eduardo praticamente ficou praticamente todo o período desses 10 anos aí. E em 88 o Pelotas faz aquela campanha ali né, extraordinária campanha. E o Eduardo no clássico, na verdade, de 88, fez um gol no clássico. O Pelotas ganhou 2-0, né, no Bento Freitas. O Eduardo fez um gol. Tu lembra também desse momento? Qual foi a sensação? Tu já estava alguns anos no clube, aí estava fazendo uma grande campanha e tu ainda coroou ainda essa campanha fazendo um gol no clássico ali. Qual o sentimento? Né? É um dos jogos aí marcantes aí que eu tenho, porque queira ou não, o clássico se vivia na cidade, né? A rivalidade existe, né? Existia e até por essa hegemonia que a gente teve aí de anos ali de vitórias, né? De situações aí que eu acho que também é próxima da que eu falei daquele ano da campanha, que a gente às vezes, o clássico a gente reverteu vários resultados, que saiu atrás e a gente já tinha uma confiança que buscava, né? Eu acho que em alguns momentos a equipe do adversário era superior à nossa, até tecnicamente, mas a gente já estava confiante, sabia que chegava para o jogo já com essa confiança e buscava grandes resultados. E esse jogo, que foi 2-0 lá no Bento Freitas, eu lembro sim, foi 2-0, um gol meu e outro do Lambari. Foi um gol que marcou sim, porque fazer um gol em clássico sempre, claro, tem um gosto muito especial. Fica para sempre, não tem como. E no ano anterior ali o Pelotas até lutou para não cair, né, 87. Se não me engano, o Sérgio Pérez fez um gol numa partida que é importante para o Pelotas se livrou. Né? E como que foi essa mudança também de sai de um ano que não foi tão bem, e aí no outro ano o time se acerta e faz uma campanha, né, chegando em terceiro lugar, só atrás da dupla Grenal ali. Foram 2 anos, né? Foram 2 anos que o Pelotas, porque em 85 a gente ainda fez uma campanha boa, mas só que perdeu muitos jogadores. E aí em 86 foi uma equipe quase toda nova. Se eu não me engano, começou o trabalho, não me lembro se foi Júlio Espinosa. Eu sei que depois teve o Filipão e o Reginaldo, depois que saiu o Filipão, ficou o Reginaldo. E o Pelotas montou uma grande equipe, Luiz Freire, veio o Lambari, vou lembrar, mas era um bom time. No papel era um grande time. Só esse ataque aí, né, Lambari e Luiz Freire. Só que as coisas não andaram, né? As coisas acabaram não andando e a gente já não fez uma campanha boa. Aí 87, como já tinha, 86 já não tinha sido um ano bom, novamente, troca de atletas, refaz a equipe, e aí foi um ano que a gente sofreu mais ainda, porque aí eu acho que o Sérgio fala disso aí, eu até não lembro muito bem do ano, de um jogo fundamental que ele fez um gol contra o São Borja, que parece que foi o que acabou nos salvando aí de cair. Mas foi 2 anos bem sofridos, aí em 88 a gente voltou a fazer uma grande campanha. Aproveitando já que tocamos nesse assunto aí, como é que foi também trabalhar com o Filipão, né? Treinador também conhecido mundialmente, campeão do mundo com a seleção, tu lembra também? Ele não ficou muito tempo no Pelotas, mas como que foi o teu contato com ele? Assim, tu lembra de alguma coisa? Ele era um cara mais realmente firme? Ele, como técnico, ele se pegava muito a detalhes, assim, eu lembro que como zagueiro eu aprendi muitas situações com ele, que ele pegava individual, aí, questão de
ensinar marcação, posicionamento, às vezes nem era questão de postura quando enfrentava o adversário. E ele trabalhava muito esse específico assim, do atleta, do zagueiro, inchava a cabeça com ele, esse cuidado aí nos enfrentamentos, até da forma como tu postava diante do adversário, isso aí eu lembro bem. E a questão de também, quando se pensava em parte ofensiva, ele trabalhava muito, né? Era exaustivamente questão de cruzamento, chute, a questão do fundamento ele cuidava, tinha muita atenção. E, claro, na época era um treinador que ele estava querendo, né? Estava aprendendo muita coisa, mas já tinha muito, a gente já dava para perceber que era um cara que estava à frente ali no momento, porque ele era muito detalhista nessas situações aí, para vencer não adianta, tem que ser dessa forma. Chegou longe, foi longe. Pouquíssimos anos depois ele foi campeão ali na Copa do Brasil, né? Criciúma foi em 91. 91. Não é muito tempo ali, 4 anos. Aliás, 5, né? 86 a 91. E desses todos os times que tu passou pelo Pelotas, tu consegue eleger um que seja o melhor? Ou daqui a pouco, por uma característica específica, tecnicamente um era melhor, ou tu consegue eleger um que seja melhor? Eu acho que eu já fui meio. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Eu acho que o de 88 ele era uma equipe que tinha mais jogadores de qualidade individual, assim, que conseguiam assim individualmente resolver. Aí, 84, acho que a gente tinha menos jogadores, assim, tinha o Ademir, tinha o Celso, mas era muito grupo, era forte, assim, em termos de grupo. Mas eu acho que a equipe de 88 era uma equipe mais parelha em relação, assim, à qualidade técnica. Eu acho que ela era mais uniforme, assim. 84, que tinha o Ademir, que tinha o Sérgio, né, esse pessoal individualmente eram alguns jogadores, mas era menor quantidade, claro, qualidade enorme do Ademir, do Celso, que era muito técnico, o próprio Jorge, mas era muito grupo, sim. Tu vai complementar, mais bate-bola, assim, de zagueiro, teve qual que tu acha que foi o teu melhor companheiro de zaga? Não necessariamente o teu melhor, mas para que se encaixou melhor. E a gente estava conversando antes de oportunidade de sair para fora de outros times, etc., que antigamente se saía muito, né? Até 60, 70, talvez depois parou muito, até muito talvez pela lei como ficou. Tem algum jogador que tu acha que se fosse o futebol de hoje em dia, ele teria ido muito mais longe do que foi, pela qualidade que tinha naquela época? Bom, primeiro do zagueiro eu não vou fugir da resposta. Eu estou num grupo aí que tem... Eu joguei com todos os zagueiros aí. Poderia me complicar, mas não vamos. O WhatsApp vai bombar depois dessa resposta. Não, mas eu joguei com grandes zagueiros, eu sempre falo, e eu fui privilegiado porque eu joguei com jogadores do meu lado com muita qualidade. Então, talvez não fosse dessa forma, eu não tivesse vencido como venci no futebol. Eu acho que se adequou mais para mim o Claudemir, o primeiro companheiro de zaga, porque ele era muito rápido, muito ágil, assim, em antecipação, e eu era o contrário. Eu comecei a ler muita cobertura, bola aérea, eu era difícil de perder uma bola. Se eu perdesse uma bola para o atacante no jogo, eu enlouquecia, né? Essa bola aérea eu sempre era comigo. E o Claudemir, já como era de estatura mais baixa, ele era da antecipação, ele era que saía mais para buscar o cara fora da área. E casei muito com ele, porque eu comecei a cobrir muito, ter muito tempo de cobertura, de antecipar também, aprendi muito nessa parte de antecipação, de antever a jogada, até porque eu era lento, eu não gostava muito de pegar esse confronto, né, sair de velocidade, então eu preferia estar atento quando a bola ia chegar no atacante e antecipar já, do que dominar e ter essa dificuldade de ser um cara rápido e eu ter que o meu fraco era a questão da velocidade. Então, nem se eu for citar, eu vou citar todos, assim, o Pablo também que eu joguei. Cada um tem suas características. Sua característica e a gente
de alguma forma hoje ele se acertava, né? Talvez, faltava característica de um para outro, mas a gente, pelo conhecimento, a gente acabava acertando e indo embora. E desses jogadores, assim, eu claro, penso assim, muito nessa questão, hoje em dia é muito fácil sair de um clube do interior, ou até pequeno mesmo, para grandes clubes ou para grandes centros. Hoje China, ou o mundo árabe, ou leste da Europa, seja lá o que for. Naquela época saía muito pouco, ficou um bom tempo ali saindo muito pouco, né? E aí talvez a gente tenha o futebol tenha perdido grandes jogadores porque ficava no mesmo time. Tem alguém que tu acha que, se fosse futebol, ou mais de um, né? Se fosse futebol de hoje em dia, teria ido bem mais longe do que ficar... Poderia citar, acho que, uns quantos. Eu vou citar um, assim, que para mim é acima da média, tecnicamente, que é o Paulo Ricardo. Foi um jogador que não saiu, né? Saiu pouco, até saiu para algum time e retornou. O Paulo, para mim, era diferenciado, tecnicamente, ele era acima da média, né? Talvez, se fosse hoje, onde o futebol toda hora está sendo mostrado em TV e observado, ele certamente teria saído. Eu acho que vale para ele e para outros grandes jogadores que a gente teve. Eu vou citar um, porque senão eu vou citar 2, 3 e vou magoar alguém, então, mas vou citar ele, né? Porque eu cito e eu já vi vários citarem também dessa forma, né? Mas eu acho que essa questão, principalmente que facilita hoje, a questão do televisionamento de quase todos os jogos hoje, aí, que tem a questão de hoje, um vídeo teu coloca aqui, amanhã tá todo mundo. Até Caravana tem vídeo de melhor momento, né? Então, imagina o bom. Então, naquela época era muito difícil. Para tu aparecer, tu tinha que fazer um grande jogo contra o Grêmio, o Inter, por exemplo, que era televisionado, e nem era. Eu peguei muito tempo que nem televisionado era aquele compacto, né? Que ia aparecer ali, tu tinha que aparecer bem naquele compacto. Para, de repente, alguém, esse cara lá em Pelota, né? Então, teve um intervalo aí que foi muito assim, era bem difícil. Tanto que começou a se ter oportunidade, claro, o Ademir foi uma exceção, tecnicamente era muito bom, que chegou aqui, fez um campeonato bom e já se destacou, mas jogou bem contra o Grêmio Inter. E ele foi artilheiro, tocar, quem que foi artilheiro do ano passado? Esse aqui, artilheiro do Gauchão. Não tinha como não. Mas teve um tempo aí que foi muito difícil, tanto que depois foi sair, saiu o Fábio Lima, até foi pro Grêmio, né? Mas isso aí já foi lá em 80. No início da década de 90 o pessoal sai um pouco mais. E chegando nesse ponto, né, que toda essa dificuldade, né, que tinha nos anos 80, tu foi parar no Rio. Como é que foi a tua chegada lá? Como é que foi a tua transferência? Aí foi em 88, a gente fez a grande campanha aqui do Pelotas, campeão do interior, e já surgiu, porque naquela época tinha as notas da Zero Hora, né? Ali eu fui eleito o melhor zagueiro, né? Acho que não era eu e o Luiz Eduardo, o outro zagueiro do Grêmio. Então aquilo ali já deu abertura. Havia uma possibilidade de transferência para o Inter na época, que acabou não se configurando. Aí o Ari, que sabe bem essa história, ele conta o grito, que parece que o Pinga estava lesionado e retornou e a negociação não avançou, acabou recuando. E aí em 89 a gente também fez um grande campeonato brasileiro e teve um empresário que era carioca, mas já tinha levado vários jogadores aí para o Fluminense na época. Tato, Jandir, o pessoal que era lá da década de 80, lá, ele levava direto jogadores para o Fluminense. Aí ele veio, não sei se por informação de alguém, assistiu um jogo, ou 2 meus aqui, e já tinha essa possibilidade de ir para o Fluminense. Só que na época o Fluminense estava financeiramente, estava com bastante dificuldade. Então, ou eu ia emprestado para o Fluminense, ou era venda para o Bangu. E até na época foi colocado para mim essa situação, o que eu preferia, se eu queria ir por empréstimo no Fluminense, ficar uma temporada e tentar que depois houvesse a compra, ou se eu já queria ir com a venda para o Bangu.
Eu, na época, eu preferi porque até pela condição financeira do Fluminense e tecnicamente o Fluminense não estava num bom momento, assim. E aí acabei sendo vendido para o Bangu, que tinha feito a grande campanha lá em 85 e estava reformulando, né? Alguns jogadores permaneciam, outros tinham saído do clube. E aí eu fui embora, fui pro Rio lá e só tenho curiosidade, Castor de Andrade. Isso aí não tem como não perguntar. Como é que foi também essa tua convivência, né? O Castor é um cara, uma figura lendária, assim, do futebol brasileiro, né? Até há pouco saiu uma série na Netflix, né? Nem foi na Netflix, se não me engano, mas saiu uma série, uma série até assisti, bem legal ali. É um cara que criou uma lenda em torno dele, assim. Como é que foi também conviver com o Castor de Andrade ali, né? Era uma figuraça. Cara, na época eu cheguei no Rio e até não, ele não estava no Rio, estava viajando, enfim. Quem fez lá a questão de pagamento de luvas e acerto lá com o empresário foi o outro, até era Luizinho Drummond, era da Imperatriz Leopoldinense, que eles eram muito ligados, assim, todos ali, que eram dessa questão aí de futebol e carnaval. E foi até no escritório do Luizinho Drummond que eu fui lá, assinei contrato, recebi referente a luvas e questão do clube lá, que repasse, enfim. E o Castor retornou depois de uma apresentação no clube, dentro da sede do Bangu, e a primeira frase que eu lembro que ele falou para mim, que eu lembro como se fosse hoje, né, ele perguntou: "E aí, Gaúcho, como é que tá? Estão te dando carne?" O Gaúcho gosta de carne. Churrasco. Eu morava, na época eu morei lá, que era até a Toca do Castor, né? Eu fui para morar em um apartamento, enfim, era essa a ideia. Mas eu fiquei uns dias lá para ter o pessoal arrumar apartamento, só que a Toca do Castor, para quem conheceu, quem passou lá, é uma casa com piscina, vários quartos, assim, é uma mansão, né, dentro de um local, assim, e eu acabei ficando sozinho lá por 2 semanas. Porque o ano anterior, o pessoal que tinha morado lá tinha acabado fazendo festa, enfim, o Castor disse que não ia ficar mais ninguém lá, não ia ficar jogador lá. Quando eu cheguei, eu fiquei lá essas 2 semanas, e aí o pessoal começou a mostrar algum apartamento, eu fui, olhei, pô, mas eu acho que eu não vou sair, acho que eu vou ficar aqui. Tinha uma cozinheira, uma camareira. Ou no hotel? Tá louco? Um baita local. Me deixa Eu aqui. eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei sozinho por algum tempo, e depois começou, acho que no final, aí, como estava tudo tranquilo, aí acabou no final, morava 2, 3 mais comigo lá. Que espetáculo. Mas foi o primeiro contato com o Castor, foi dessa forma. Ele perguntou: "Tá bem, estão te dando carne lá? Gaúcho gosta de carne." Não, cara, tudo tranquilo, tudo bem. No próprio Bangu ali, teve outro cara que conviveu, também um cara importante para a história do futebol brasileiro, foi o Didi, né? Foi um cracaço de bola, foi teu técnico lá no Bangu. Como foi também que ter essa oportunidade de conviver com outro cara também que, né, foi campeão do mundo com a seleção, enfim, um cara também muito famoso, conhecido no futebol. Sensacional, mas isso aí até hoje eu meio me penalizo, assim, porque eu acho que talvez na época eu não idolatrava, né, Claro. no sentido da figura que tinha sido o Didi, né, porque era uma pessoa fantástica, assim, um cara, para tu ouvir a voz dele já era muito difícil, porque ele falava muito manso, assim, e quando eu cheguei era ele treinador, né, ele ficou como técnico todo o ano de 89, depois 90 já ele não ficou, e tinha bastante dificuldade de locomoção, né? Na época ele tinha já, para caminhar ele tinha alguma dificuldade, mas tinha um auxiliar que estava sempre com ele, e ele orientava sempre os treinos, assim. E era uma pessoa fantástica, assim, além dele, assim, claro, ele, que eu acho que depois eu fui dimensionar o que ele representou para o futebol brasileiro, talvez na época, assim, que eu tive lá não tinha essa dimensão do que ele tinha sido. Mas tinha o remanescido aí da equipe campeã do Bangu, o Marinho, o Arthurzinho, o Oliveira, o zagueiro, né? Era o Márcio Rossini e o Oliveira, os zagueiros que foram campeões lá, né?
foram vice-campeões, aliás, em 85, o Márcio Costinho saiu, e eu cheguei, o Oliveira ainda estava no clube, mas estava afastado, e tinha sido contratado o Denilson, um quarto zagueiro, e a zaga acabou sendo eu e o Denilson naquele ano. Tobi, que era do Curitiba no ano anterior, tinha sido campeão brasileiro, foi para o Bangu. Então, Elinho, que era do Botafogo. Então, o Bangu tinha uma grande equipe. Macula depois fez carreira aí, bastante. Então, tinha uma grande equipe. Tanto que a gente fez aí, fez uma campanha, fez excursão para fora, ganhou jogos aí de seleção de Catar, 2 jogos, a gente ganhou um, empatou o outro. Era uma grande equipe na época. Talvez o último time aí que, considerado até pelos torcedores do Bangu, o último grande time do Bangu, porque depois, aí sim, aí... Até para complementar, tu morou numa mansão, mas tu também passou na Europa nessa época, como é que foi essa Pois tive muita sorte, né? O Deus me abençoa, vai para o Rio, e além de ir no Cristo, tu vai dar uma passeada. Tu vai passear, porque eu cheguei uma semana depois, eu tinha negociação para uma excursão do Bangu, e nós fomos fazer um torneio em Kiev, até Kiev agora... Situação complicada lá. A gente foi fazer um torneio em Kiev, que o Bangu foi convidado pela desistência de uma equipe, que eu não lembro qual foi, né? Aí era o Dinamo de Kiev, Roma, Fluminense. Eu acho que o Fluminense também estava substituindo uma equipe que tinha desistido do torneio, e o Bangu foi convidado, através do Pedrinho, que foi o lateral esquerdo do Vasco, o Pedrinho Vicençotti, ele era empresário, né? E acabou, tinha jogado no Bangu também, acabou colocando o Bangu, acho que pelo nome ali que tinha Marinho, tinha um pessoal conhecido ali que tinha sido seleção brasileira. O pessoal comprou a ideia e o Bangu foi. E no torneio, foi um torneio que era, teoricamente, para ser a final Dínamo e Roma, né? Então, o primeiro jogo foi Dínamo e Bangu, e Roma e Fluminense. E eu sempre brinco, né, que esse jogo Bangu e Dínamo, acho que talvez tenha um jogo que eu fui mais atacado no futebol, né? De 2 em 2 minutos chegava um cara no fundo e cruzava a bola. Aí tirava de cabeça, o Palmieri, que era o goleiro, defendia, dava na trave, saía 0-0 o jogo. Aí foi para os pênaltis, nós ganhamos os pênaltis. Fomos para a final. Fluminense também a mesma coisa, eliminou o Roma. Então, a final do torneio em Kiev foi Fluminense e Bangu. Carioca. Exatamente. Aí perdemos nos pênaltis até o Fluminense no torneio. Mas só que esse torneio abriu portas para vários jogos, né? Acabou, a gente foi fazer 2 jogos aí que eu falei, né, no Catar, com a seleção do Catar. Era o Valmir Louruso, saudoso Valmir, o treinador da época. Da seleção, né? E aí voltamos para a Itália, também fizemos vários jogos, aí ficamos 25 dias aí, fora. E eu tinha chegado, não fazia 10 dias, 2 semanas, acho que eu estava no Rio, e acabei ganhando de presente. Carimbou bem o passaporte. Ganhou suave, né? Lá na época lá o dinheiro era forte, não deu? Ah, sim. Naquele ano de 89 foi um ano ainda que teve Castor presente sempre. Depois, 90, sim, 90 ele já começou a ter problemas com a justiça, e aí ele já não ia quase no clube, e aí metade de 90, aí sim, aí o Bangu já começou com dificuldade, ele já estava em prisão, acho que ele podia sair domiciliar, né? Domiciliar. Então já assumiu um outro presidente, e aí o Bangu acabou. O presidente até que assumiu na época é o presidente da Federação Carioca hoje. Rubinho. O Rubinho. Ficou depois no Bangu muito tempo ainda como presidente, e hoje é o presidente da Federação Carioca. Aí logo saiu de lá, depois eu tô saindo. Eu saí no final de 90, né? Aí eu fui emprestado pelo Bangu pro Juventus de Jaraguá. Aí eu saí emprestado, tinha ficado, a questão era o salário, era na moeda, era o RV naquela época, né? E o meu salário desvalorizou muito, né? Então chegou no final do ano,
para mim já não era mais interessante. Aí quando surgiu essa possibilidade de até o empresário que havia me levado para lá, ou me emprestava por Itaperuna na época lá, ou pro Juventus aqui de Jaraguá, e eu me emprestava pro Juventus de Jaraguá, pelo Bangu aí. Uma pena que deu também esse azar, deu sorte por um lado, mas azar, porque quando deu problema com o Castor, acabou que o Bangu certamente diminuiu o investimento, Sim, aí tu teve que seguir outro rumo também, né? Uma pena por esse lado. Certamente, ali Uma pena. o final da gestão do Castor ali foi fundamental. Depois o Bangu nunca mais conseguiu fazer campanhas ali. Então, né, ali saiu do Bangu, deu um azar, né, do Bangu ter esse problema na questão financeira com a saída do Castor ali, o afastamento, né, aí passou por Santa Catarina ali ainda, pelo Juventus, né, e depois como que foi o retorno ao Pelotas, como que aconteceu esse retorno em 91? Pois então, aí como eu estava por empréstimo pelo Bangu no Juventus de Araguá, houve o contato aí do Ari Brito novamente, né, para me retornar para o Pelotas na época. E eu fiquei pouco tempo ali em Jaraguá, acho que 2 meses, eu acho. E, claro, quando falar em retornar para o Pelotas sempre pesava muito a questão familiar, mais próximo da família e tudo. E eu prontamente me interessa, por empréstimo em princípio. Só que na época o Bangu tentava em condições financeiras não eram boas. E eu sei que eu não participei, né, disso aí foi através do Ari, do dirigência na época do Pelotas aqui, em contato com o Bangu. Acho que o valor do empréstimo e o valor da venda valia a pena o Pelotas me comprar, a questão de facilitar o valor de preço, parcelar, enfim. E eu acabei sendo comprado, né, Pelotas, na época do Bangu. E aí eu retornei e recomecei a história no Pelotas novamente. E aí em 91 ali o Pelotas fez uma campanha, não lembro se foi muito boa, 91, mas... 91 era o Cacau, o técnico, quando eu cheguei, né? E ficou mais alguns jogos depois, trocou. Veio o Celso, né? Celso Freitas. E a gente fez uma campanha média, não foi uma campanha que tenha corrido riscos, mas foi uma campanha que só preparou aqui para o outro ano, porque em 92 aí já veio o Cassiá e uma grande campanha. E aí em 92 tu estava ali no elenco, mas teve problema de lesão e aí acabou jogando pouco. 92 começou, nós tínhamos 3 zagueiros, né? Eu, o Pablo e o Eugênio, ali, que estava dividindo as funções ali. Às vezes jogavam os 3, jogava eu, o Eugênio e o Pablo mais à frente, de volante. Mas teve um jogo aqui contra o Glória de Vacaria que eu acabei sentindo uma lesão. Eu acabei sentindo uma lesão num treino, né, durante a preparação, e já fiquei fora no início da preparação. Aí depois eu retornei contra era 2 jogos até, era um final de turno até, contra o Glória lá em Vacaria, e depois virava o turno, nós jogávamos com o Glória aqui em Pelotas. Aí eu joguei lá e depois no segundo jogo aqui eu senti a mesma lesão. Acho que tinha 2 minutos, não tinha 5 minutos de jogo, eu senti a lesão e eu sabia pelo que já tinha acontecido no treinamento aqui, pelo tempo que eu tinha ficado afastado. Quando eu senti novamente, eu sabia que ela era uma lesão que ia me custar caro, né? E custou. Eu fiquei muito tempo em tratamento, tentando recuperar. Quando estava mais ou menos recuperado, surgiu essa oportunidade para ser emprestado para o Americano de Campos. Eu fui até porque a cabeça aqui em Pelotas estava com dificuldade, até pela lesão, né? Questão de departamento médico sempre. Então eu recuperei e fui para o Juventus, para o Americano de Campos. Só que lá eu senti a lesão novamente, né? Eu acabei começando a treinar, daí um dia lá acabei sentindo a lesão aí sim, aí o ano terminou para mim, esse ano de 92. Então, tu não chegou a terminar o gauchão no Pelotas naquele ano? Foi antes? Não, fui. Naquela reta final não estava mais. Não estava mais.
Foi campeão igual, né? Como se diz, tá? Fez parte do já elenco. Tava Tá no currículo. inicial, No currículo fica. fica. A pena não ter conseguido ir até o É fim verdade, jogando. aquele ano era um ano que eu gostaria de ter participado pelo grupo que o Pelotas tinha formado, que é um grupo forte assim, mas infelizmente a lesão acabou me tirando da competição. No 93, depois tu seguiu no Pelotas aqui e aí conseguiu jogar mais? Como foi o ano? Sim, em 93 sim. 93 foi com... Eu até fiz uma confusão aí, eu falei Celso Freitas. Celso Freitas foi em 93, 91 já foi o Cassiá, quando saiu... Acho que quando saiu o Cacau já assumiu O Cassiá. Estou em dúvida, eu acho que não, nem foi o Cassiá. Em 91 acabou o Beto Almeida como técnico. Foi o Beto Almeida que acabou como técnico. Depois o Cassiá acabou vindo só em 92, né? Em 93 o Pelotas fez novamente uma boa campanha. Foi vice-campeão do interior, ali, acho que foi o Juventude, acabou sendo campeão do interior, o Pelotas ficou em quarto, né? Foi uma boa campanha novamente. Aí depois, em 94, teve a oportunidade de ir pro Veranópolis, que estava bem organizado já com o clube, né? Nós tinha subido, subiu em 93 para 94 e na realidade eu fui, foi o Luiz Paris, né? Saudoso, nos deixou agora há pouco tempo aí. Tinha trabalhado comigo aqui e era o preparador físico do Tite. Aí, na época foi ele que fez toda a força para mim ir para lá. E foi um grande ano também, um ano muito bom. Assim, a gente fez uma campanha bem segura, bem forte no Veranópolis. E tive a oportunidade de trabalhar com um grande treinador, né, que já dava para se perceber na época que era um treinador diferente aí, em termos de... era um cara com uma intelectual muito boa, né, a qualidade de passar a mensagem dele. A gente sempre via que ele estava já à frente em termos assim, de pensamento. Os treinamentos dele já eram treinamentos bem dinâmicos, assim. Já tinha outra visão, já. A gente já tinha percebia nisso, né? E o cara 100% em termos de pessoa, de nível, assim, era fantástico, né? Fez uma grande campanha ali. Foi a minha passagem por lá aquele ano. Começou a listar agora dos técnicos, né? Então passou Tite, Filipão, Louruz, Galego, Cassiá. Dá pra... Cara, que o Tite não tem comparação, porque o Tite estava no nível que tá e conquistou tudo. Mas contigo, tu consegue dizer qual que foi o melhor? Realmente foi o Tite ou naquela época ainda teve outros que foram... Dá pra dizer um só? É difícil porque cada um teve sua importância, né? Tu citou o Galego, né? Que é impossível a gente fazer uma entrevista dessa e não citar o nome dele. Para mim foi um segundo pai, um cara que eu, como eu falei, vim de Arroio Grande, deixei minha família toda lá, meu pai, enfim, vim para cá. E 18 anos, aí 17 para 18 anos, depois veio em São Paulo e foi um cara que para mim era um pai, né? Ele gostava muito de mim e eu respondia da mesma forma, né? Porque era um cara que a gente queria jogar por ele, né? Pela pessoa que era. Então, eu acho que cada um teve sua importância ali, né? Ele foi fundamental para a minha formação aí como ser humano, como atleta, como homem. Ele substituiu, né, a figura paterna ali naquele momento e eu acho que foi muito importante naquele momento. E aí, claro, o Filipão, a gente notava, como eu falei antes, situações aí que ele era muito detalhista em situações que eram cruciais para os jogos, né, a questão da bola parada, aquela situação que decidia o jogo, né, que os treinadores chegou um momento que começaram todos a trabalhar isso, mas talvez ele antecipou um pouquinho aquela questão individual ali que decidia, né? Depois o próprio Tite, aí a gente também é difícil falar porque ele está até hoje na qualidade em uma seleção brasileira, então dispensa de falar que, claro, eu dizia que hoje já sabia que tinha qualidade, é fácil, porque o cara que venceu e é um vencedor no futebol, né? Mas certamente a gente notava ali pela forma de se expressar, de conduzir as coisas, que era um cara que estava um pouquinho acima dos outros naquele momento. Sempre dois nomes são falados quando a gente pega a tua geração, né? O Galego e o Paulo Ricardo. Verdade. A geração de 80 ali sempre fala nesses nomes. Ninguém fala mal, né? Impressionante. O Paulo Ricardo é citado por todo mundo como um cara muito acima da média. E o Galego
né? Sempre o paizão, o cara que recebia todo mundo muito bem, fazia esse Para trabalho. complementar o respeito pelo Juarez, né? Muito interessante ver isso. Todo mundo é muito amigo, todo mundo fala bem, mas o Juarez parece que é meio... Ficou aquela imagem de respeito muito diferente, ó. Apesar de ter sido muito Foi um integrado. ídolo, né, do torcedor, né? Então, eu respeito muito esses... Eu, por exemplo, não fui um ídolo do torcedor, eu fui um jogador que fez história no clube. Né? Eu sei diferenciar bem isso aí. Ademir foi um ídolo, Juarez. Eu era um cara que o torcedor respeitou. Eu sei que eu tenho respeito ao torcedor na minha posição ali, porque, queira ou não, na história do Pelotas, como zagueiro eu também fiz história. Mas é diferente de atletas que foram ídolos aí e marcaram a sua trajetória, às vezes por muito pouco tempo, né? O Ademir já jogou muito pouco tempo no Pelotas, né? E nesse pouco tempo ele se tornou ídolo, que é bastante difícil, o cara tem que fazer o que ele fez aqui para se tornar. E tem uma questão também do zagueiro assim, lateral, é mais difícil ter aquela... Goleiro e atacante, aquela identificação mais assim, rápida e forte, né? Mas também eu, sinceramente, se eu for fazer uma lista de ídolos de Pelotas, eu praticamente for considerar por todo, né? Tipo, Eduardo, Eugênio, para mim, certamente estariam numa lista de ídolos, assim, porque fizeram coisas muito importantes, né? Muito tempo, A identificação ajudar, ajuda nesse sentido, né? Da gente ser lembrado, né? Teve um tempo aí que eu acho que alguém buscou, fez uma seleção de todos os tempos do Pelotas e o meu nome estava. Né? Para mim foi uma honra, porque o Pelotas teve grandes zagueiros aqui, lá que pelo menos que eu ouvi falar, até que eu nem vi jogar, mas que me falaram que eram jogadores estupendos aí, como zagueiros, né? E ser lembrado numa situação dessa não tem preço. No próprio arquivo, a gente já fez mais de uma vez seleções, fazia ali, né, o torcedor participar, mandando qual é a tua seleção. E o Eduardo, acho que praticamente em todas as vezes foi lembrado por vários torcedores. Então, acho que isso também é uma coisa que ajuda sem dúvida nenhuma. Isso aí não tem preço, não tem... É algo que marca e marca, graças a Deus, né, que a gente conseguiu marcar a história do clube e hoje consegue estar contando um pouco aí, né, nesse momento aí que eu já falei, que é fundamental que vocês resgatem uma história que é brilhante. Eduardo, deixa eu perguntar, a gente estava agora no intervalinho, conversando depois de treinador e tal, foi muito rápido essa passagem de jogador para treinador, né, que tu determinou, que momento tu entendeu que estava acabando e que momento tu entendeu que tu já ia virar treinador? Na realidade, sim, eu parei no Pelotas, meu último ano foi em 95, né, e em 96 e 97 eu ainda joguei, eu encerrei em 97, e eu nunca me afastei muito assim, do futebol, sempre, mais que em 97 eu já tinha encerrado e tinha acontecido ali uns 6 meses assim, fora do futebol. Eu sabia que eu queria algo mais no futebol e eu sempre pensei na possibilidade de ser técnico. Né? E na época o Gaston, né, me convidou para ser técnico do Júnior. Né? E tinha um plano ali, a ideia dele era essa mesmo, que eu trabalhasse na equipe de Júnior, ele entendia que eu tinha condição para futuramente ter uma oportunidade profissional. E aí em 98 eu fiz todo o ano no Júnior, né? Deixa eu te perguntar, mas tu já pensava em ser treinador de justiça? Eu pensava. Até porque em 97 eu montei na cidade aqui uma equipe, que aí eu parei de jogar futebol e montei uma equipe que era ex-atletas, com atletas que estavam em atividade e estavam sem clube. Aí a gente formou, na época se deu uma associação, eu dei um nome de associação ali, e a gente fez jogos, a gente disputou até um campeonato em Rio Grande ali, conseguiu alguns apoios aí na cidade, não lembro na época, Jeverton, o Miro, poxa, tinha tanta gente ali. Você treinava no SESI, não? Se não me engano, eu lembro desse projeto aí. Foi bem legal, assim, porque a gente conseguiu manter o grupo em atividade, conseguiu disputar competições que a gente nem imaginava, que foi para um torneio, era um torneio cidadino quase, que a gente acabou jogando. Então eu pensava, e quando surgiu a oportunidade para ser técnico da equipe de júniors, eu disse, bom, agora é a preparação que eu estava precisando, né? Já tinha
uma experiência ali dessa equipe aí que eu já vinha trabalhando. Mas aquele ano no Júnior do Pelotas, aí eu fiz o curso de técnico, o Pelotas me ajudou nesse sentido, eu fui a São Paulo, fiquei acho que 10 dias, acho que foi que eu fiquei em São Paulo fazendo curso lá, para retornar já mais preparado mesmo, para ser o treinador em 99, foi o primeiro ano que eu fui em 99 assumiu o profissional, o time principal do Pelotas ali. A gente até estava comentando aqui que foi treinado pelo Tite e depois em 99 conseguiu derrubar o Tite ali, né? O Pelotas ganhou do Caxias 1-0, então é o técnico do Pelotas. De certa forma, derrubou o professor ali. São tantas coisas que tu vê, né? Claro que o treinador, eu acho que o treinador tem sua importância no futebol, né? Mas tu vê que a gente conseguiu fazer uma vitória aqui contra o Caxias do Tite, que se for pensar hoje, como é que ganhou? Montou uma estratégia para ganhar do Tite. Não foi. E que no ano seguinte foi campeão gaúcho. Foi campeão gaúcho pelo Caxias. A mesma base ali, o Caxias. A mesma base. Lógico, reforçou um pouquinho, mas... Então o futebol te proporciona situações aí que tu pode contar depois. Se não tivesse na história lá, ia dizer que tu ia estar mentindo. mentindo. Não, ainda mais a tua história, né? O que tu conviveu de cara, né? Grandes nomes, assim, né? Tite, Filipão, Didi. Isso aí são situações que o ninguém futebol te apaga, proporciona, que tu tem que levantar a mão por você, porque é o sonho acredito, tem da coisas maioria do dos futebol brasileiros. que é para acontecer, né? Ou seja, pro bem ou pro mal. Verdade. Depois veio 2003, né? Na Série C. 2003 na Série bastante C, marcada, com um time bem forte. Um time que eu gosto muito de lembrar, porque foi um time mestrado com base, com experiência. Para mim é o que funciona no futebol. Sim. Eu queria que tu contasse um pouco daquela montagem do elenco de 2003, tu participou, bem do time. né? Que aquela equipe, ela foi com alguns jogadores que emaneceram de um ano para o outro e alguns jogadores que o Pelotas não tinha dinheiro, né? O Gaston me chamou e falou, olha, a gente não tem dinheiro, tem essa aqui é a folha, e em cima dessa folha aqui tem que se montar uma equipe, né? E aí, na época, se teve a felicidade, né, de trazer jogadores como o Rude, o Ayub, né, que foi um jogador que ajudou muito naquela campanha. Né? O Bebeto retornou, né, foi uma negociação que foi um dos jogadores que mais, acho que o Pelotas investiu na época, porque é um jogador que ainda tinha mercado, assim, e acabou retornando. O Flavinho era um jogador que na época ele é um lateral direito, eu acabei usando ele aqui em algumas vezes até de volante, de meia. Giovani, né, também. Giovani, que foi a gente acabou, foi indicado e a gente não tinha muito conhecimento, foi buscando algumas informações, sabia que era um jogador controvertido na questão, mas que era muito, era bom, né? Ajudava dentro de campo. Tecnicamente ele era um raio, né? Então, Diego, aquele zagueiro, o Gauchão Diego. tinha ficado no Rude, tinha jogado no Gauchão, o Alessandro tinha jogado no Gauchão. isso. Rafael não tinha jogado no jogado no Gauchão. Rafael veio depois. Rafael estava no União São João. São João. Então, Já tirou passado, depois voltou. na verdade, Tinha o Grigoletti, tinha o Fabiano, Márcio Silveira. Márcio Silveira. Sim, aí que era do Gauchão. o Gauchão aí. Tinha aquele outro, não tinha outro meia também, que eu acho que era da meia da base. Éder Machado. Conhecido aí da base. Mas é aquele time ali, pelo menos eu também. Neneca era o goleiro, né? Foi contratado, né? Depois o Rafael. Rafael e o Anderson. Não, desculpa. Neneca foi em Moleque 99. foi 99, mas o goleiro. Não, Rafael, sim. Rafael foi o goleiro. Mas assim, esse time de 2013 é um time que a gente não conseguiu acesso, mas é um time que a torcida também fala bastante desse time, assim, né? Marcou de certa forma, né? Eu acho que pela campanha na Série C, né? Que a gente, pelo não, era meio azarão ali, né? Até foi que estava se reconstruindo ali, não investiu, não tinha muito crédito, assim, e acabou que era uma Ganhou um competição. clássico, né? Ganhou o clássico. E acabou eliminado por uma equipe também que, anos mais tarde, jogadores daquele time do RS ali que despontaram. Sim, né? sim. Thiago Silva, Arnaldo, o Éder. A gente entende por que não foi bom naquele time. Não foi uma desclassificação para qualquer um. Na né? Você também- época ficou, o Pelotas saiu Os pro guri, RS, né?
Mas aí, depois, no futuro, a gente foi, claro, entender, já, claro, sabia que a equipe era muito boa, né? Se via qualidade, mas depois se comprovou pela trajetória que alguns fizeram, né? Eu sou um dos que sempre defendo o Eduardo, porque, como fala, o técnico sempre lembra 2004. Você tá Isso aí é uma injustiça. Aí o pessoal sempre bate no Eduardo. Parece que o Eduardo foi só por ali. E eu sempre defendo, porque, não, esquecendo o que o cara fez em 2003, né? Não, 99 também foi o... Então, a gente chegou a classificar, se não me engano, em 99. 99 classificou assim, hexagonal final. Os Américos, o time, andava, Neneca. Então, o que eu te Parece que só foi O que eu te 2004. falo, Eduardo, que o pessoal é muito passional do agora, e não lembro antes, né? Passado 2004, que foi horrível pro torcedor, creio que pra ti também. Depois dali, tu parece que deu um tempo de treinar, o que passou na tua cabeça depois daqueles? Não, que essa situação já foi muito difícil para mim mesmo. Na época foi bastante difícil, inclusive, porque, queira ou não, era um treinador que estava em ascensão ali, de 2003 para... Eu sempre cito que no final de 2003 nós não tinha presidente, já tinha treinador. As duas, nós teve uma eleição, que depois acabou gerando toda a questão problema para 2004, né, aquela que dividiu, rachou todo. Que foi uma das consequências, né? Passou longe para mim, passou longe de campo. Um dos problemas, talvez, que tem levado Pelotas toda, o rebaixamento, a própria derrota, essa fatídica aí, se pensa só na figura do treinador, o jogador, coisa, mas é muito maior, né, um conjunto. Então, ali eu tinha Pelotas não tinha, o presidente já estava definido que o treinador seria eu, então a possibilidade era muito grande para mim ali de me projetar, né? Antes, se eu tivesse feito uma boa campanha, provavelmente a história seria outra. Mas tem coisas que o futebol escreve para ser. Eu entendo assim, na época foi muito difícil, né? Eu lembro que quando acabou o jogo, eu desci o túnel, fui na sala ali e falei pro diretor, na época era o Pete, eu tô fora, tô saindo, não precisou nem... eu ia ser demitido, certamente, né? Sempre Se fosse o peso de perder um clássico da forma como foi perdido, era a demissão, né? Certamente. Mas eu tinha bem nítido o que representava aquela derrota, né? E eu falei, não, tô fora, tanto que eu saí dali, fui para a sala de imprensa e já me despedi, olha, tô saindo. Acho que era para acontecer comigo, entendeu? Na época eu fiquei sem ver aquele jogo, sem assistir aquele jogo, acho que talvez tenha ficado, não sei se um ano, talvez, eu não me neguei a olhar o jogo, entendeu? Porque para mim era bem nítido o que acontecia no jogo e eu fui execrado, assim. E também até pela minha demissão e pela minha saída, eu fiquei até sem chance de contrapor alguma coisa, porque eu sumi, né, do cenário. Eu realmente... talvez tenha sido minha, porque eu acho que eu fui absorveu ao Rio Grande, eu talvez. fiquei acho que um mês em Rio Grande. Na época foi um baque também, né? Foi um baque torcedor, eu sei que foi muito... Mas há motivos, né? Se a gente buscar, há motivos. O Pelotas tinha uma equipe formada em 2003. A indecisão das eleições levou a nenhum jogador praticamente ficar de um ano para o outro, né? Então, o Pelotas acabou reformulando todo o grupo. A gente teve que contratar sem dinheiro, sem muito dinheiro, e em cima do laço aí de indicações, não tinha muitas opções, né, de contratar, porque não tinha dinheiro. Então, a gente indicou fulano. Eram dois argentinos que foram embora, né? Eu lembro que veio o Marcos Rogério, que era do ABS. Mauro. Aí foram contratações avalizadas, por exemplo, o Marcos Rogério, o Mauro, jogadores que aí depois eu pedi. Sim, era o goleiro do Santo Anjo, né, cara? O goleiro a gente não teve nenhum. Aí a gente não tinha muita opção, entendeu? Não tinha. Na época não se teve, os jogadores que foram oferecidos ou não aceitavam pela questão do salário, ou a gente não estava disponíveis, enfim, aí foram surgindo, o Piva foi o outro goleiro, e foram indicações que talvez na época, eu não sei se houve possibilidade de um jogador diferente deles, né? Mas também não dá para se execrar para jogadores que não se deram bem aqui, e talvez outras equipes foram bem.
também, até por isso foram contratados. Naquele ambiente ali é difícil qualquer um. Mas Isso aí estava muito a pesado. questão da eleição ela foi fundamental, né? Porque além de dividir o Trabalhou clube, ela impediu que se movimentasse antes, que se contratasse. Aí o Rude foi embora porque não teve proposta, não recebeu proposta do Pelotas. O Rafael saiu. Não, o Diego ficou. Até ficou, né? Mas tá um pouco sério. Não, mas que depois começou o gauchão, aí tu vai ver que não era culpa de técnico, porque quando começou o gauchão, eu até costumo dizer que aquilo ali parecia um hospício, assim, tu chegava aqui, era jogador numa semana, saía 2, 3, 4, chegava 4, 5, então... Se o Sérgio foi culpa de... Sérgio, se ele faz todos os gols, se ele faz todas as bolas na trave que ele meteu, ele fizesse gol, a gente tinha classificado, acho que Era bom, 15 bolas. Contra o Glória, quando ele resolveu desencanar, o Sotilha resolveu destruir aqui também. Mas isso que o Leonardo falou faz parte do futebol. Mas aí, até, vamos lá, puxando um pouco, Neto, ali tu decidiu que tu ia parar, que tu não ia querer mais. Não chegou a ter essa sumida inicial foi minha. Eu sabia que eu precisava dar um tempo, porque pela questão do resultado e pelo que marcou na minha carreira, eu mesmo me afastei um pouco. Né? E também porque aquele era o momento de eu me aparecer no cenário, coisa, acabou que não aconteceu, né? Então, também já ficou mais difícil a questão de equipe. Eu acabei depois indo para o São José de Cachoeira, mas aí foi... Não. 2005 eu fui para o Veranópolis. Eu ia falar do Veranópolis, que eu lembro que eu fui numa situação lá no final do campeonato, lá que o campeonato foi demitir o treinador, estava numa situação difícil. Eu acabei indo fazendo 6 jogos lá e fomos bem, também quase chegamos. Né? E acabou que eu não voltei no outro ano, não entendi muito bem também o que aconteceu, né? Trocou direção, não lembro. Porque a expectativa era que eu retornasse e continuasse, talvez a minha carreira ali também pudesse ter tido uma sequência. Então, minha carreira como técnico, ela foi com hiatos, assim. Em alguns momentos foi uma carreira boa, aí teve esse episódio aí do Brapel, que foi decisivo para o depois eu faço campanha boa no Veranópolis, não retorno, aí depois eu vou para o Bagé, numa Série B a gente faz uma grande campanha e chega no final, não sobe o Guarani. E se tivesse conseguido o acesso ali também, era uma campanha que eu podia ter me afirmado no cenário. Enfim, acho que são coisas que não eram para ser no momento, né? Eu não me considero frustrado, eu como atleta joguei 16 anos, né? Então, e eu decidi que ia ser técnico, eu fui, trabalhei em 5, 6 equipes aí, então eu fui, mas se não era para ser ir além, é porque lá em cima o velhinho disse que não. Desses 16 anos, muitos foram pelo Pelotas. Qual desses anos do Pelotas, de todos os anos que tu jogou, na partida que tem mais na cabeça, assim, que é mais marcante para ti? Eu acho que os acessos sempre marcou, né? O acesso ali marcou muito. O ano de 88 teve várias partidas, mas eu vou ficar com o clássico que eu fiz gol aí, porque eu acho que é um momento que foi ímpar aí. Eu tenho uma foto até que foi um fotógrafo lá que era fotógrafo da Zero Hora na época aí. Ele fez e depois de muito tempo o torcedor acabou me presenteando aí. Que é uma foto que eu estou lá em cima cabeceando a bola lá. Então essa eu tenho guardada comigo. Então eu acho que o jogo que mais marcou, o momento que mais marcou foi esse. Show de bola. O que tu pretende hoje, o que tu faz, né, na tua vida, e se tu pretende algum dia surgir um convite, trabalho no Pelotas como comissão técnica, nem que seja como treinador, mas sim fazendo parte da comissão, ou qualquer outro cargo, trabalhar no futebol dentro do Pelotas de novo? Eu digo para o futebol, eu vou dizer que nunca mais, né? Porque está no sangue, está no coração, a cachaça é fortíssima, né? É muito boa, então, mas hoje seria um momento que eu estou mais longe do futebol, é esse meu momento, né? Sempre eu tive, quando eu saía do futebol, eu estava na rádio comentando, na TV, em vários momentos fiz esse percurso aí de
me mantinha, né? Aí, esse ano passado mesmo, há 3 anos aí, pandemia e anterior aí, eu me dediquei, eu tenho uma empresa de captação de seguros, então hoje eu estou totalmente voltado para outro segmento, graças a Deus. Também é o futebol que me está me proporcionando hoje ter uma vida que não dependo de fazer isso, futebol, enfim, tem uma vida à parte aí, que hoje não é mais prioridade futebol para mim, mas não digo que não. Eu acabei, ano passado, acabei um curso superior de gestão esportiva. Fiz porque, não fiz pensando no futebol, fiz porque é uma coisa que, para mim, eu achei que ia acrescentar, e não fiz pensando, amanhã depois eu vou trabalhar no futebol. Né? Quis fazer, acabei fazendo, e não sei se amanhã ou depois eu tiver uma condição que eu esteja na minha empresa aí, tranquilo, com possibilidade de, além disso, agregar a questão do futebol ou outra parte de esporte aí que eu possa usar essa parte aí, que eu acho que não adianta ficar só na teoria, né? Tem mais o conhecimento que eu tive lá como atleta, como técnico, enfim. Talvez, mas não é hoje, não é prioridade na minha vida. Show de bola. Mais alguma coisa que tu queira falar para o torcedor do Pelotas? Não, o que eu gostaria de, primeiro, dar os parabéns aí a vocês, novamente, pelo trabalho de vocês aí, que vocês estão fazendo aí. E para o torcedor do Pelotas, eu diria que assim, o momento não diz o que é o clube, né? O que o clube, acho que por mais aí que a gente saiba que o torcedor está sofrido, porque queira ou não, aí os resultados levaram o Pelotas hoje estar disputando na segunda divisão. O Pelotas é muito grande, né? A história do Pelotas é grande, não pode viver só esse momento aqui. O momento do Pelotas é esse, como em outros momentos já foi momentos de glória, né? Então, acho que o Pelotas tem que... a torcida, pelo menos, é essa, né? Que em algum momento o Pelotas se encontre, né? Se encontre novamente, comece a ir trilhando momentos aí que elevem o clube em termos, principalmente de disputar aí primeira divisão, brigar por título, buscar séries nacionais. Eu acho que a esperança é essa, né? Deixar esse alento aí. Por mais que o momento seja ruim, o momento ele é só um momento, né? Não é a história do clube. Exato. Fred. Verdade. É só agradecer aí o Eduardo por aceitar estar aqui com a gente, batendo esse papo, relembrar, né, a carreira dele, vários momentos que a gente gosta de lembrar do Pelotas, de coisas boas, né? Agradecer por tudo que ele fez também dentro de campo pelo Pelotas, né? Seja como atleta, como treinador. Foram muitos anos vestindo essa camisa com ótimos resultados e conquistas, não é para qualquer um. Acho que todo mundo tem que se orgulhar né, de ter um atleta como o Eduardo na história do Pelotas. A gente agradece por tudo mesmo. Tá marcada essa entrevista, acho que vai estar aí no YouTube para sempre, né? Acho que fica para sempre no YouTube, então outras gerações que não viram o Eduardo jogar vão poder acompanhar a entrevista, saber que ele participou de campanhas marcantes, e acho que é isso aí que fica, né? Obrigado. Guilherme. Acho que é importante também, como o Eduardo ressaltou, o torcedor não esquecer toda a nossa glória, né? Glória, né? Não esquecer a glória sempre. E pedir, a gente já sabe o próximo convidado, mas os próximos, eu pedi para o torcedor começar a sugerir, porque vai começar a ser presencial, né? Aqueles que são da cidade, ou que eventualmente possam estar aí, a gente poder convidar. E também agradecer ao Eduardo, acho que aquelas 83 até 92, a gente já convidou um monte de gente, né? E é o que eu sempre digo, tirando o Flávio Dias, que ficou meio sozinho naquele time de 2003, todo mundo que participou, que veio, que foi convidado porque é lembrado, e é lembrado porque participou de grandes times, né? O Flávio foi aquele cara que ficou fora do padrão. Mas todo mundo, muito bom, ou mais ou menos bom, participou de grandes times. Então, grandes times constroem grandes ídolos, grandes jogadores. Então, o Eduardo teve a sorte e a capacidade de participar de mais de um deles, né? A maioria participou de um só. Então, agradecer, é uma baita história, mais uma baita entrevista. Agradecer também quem está nos assistindo, e na próxima vai ser tão boa quanto essa. Bom,
Agradecemos então, Eduardo, por toda a história que tem com Pelotas, pela disponibilidade de estar conosco aqui, contando um pouquinho mais de história que o pessoal não conhece. E como vocês podem ver, a gente está no museu aqui do Pelotas, onde está sendo feito um trabalho do Fred Mendes com uma equipe, né, o Arquivo Novão também, o Movimento Lobo Forte, e a gente está fazendo um trabalho de reestruturação no museu. Então a gente em breve vai divulgar, o Fred vai divulgar aí apoio para que a gente possa levantar esse museu, né? Essas glórias aí que o Guilherme falou que nós conquistamos, está tudo aqui salvo, tudo guardado, algumas coisas precisam ser restauradas e o Fred já tem feito esse trabalho, então a gente conta com o apoio de todos. Muito obrigado por estarem conosco, a gente volta em breve, como o Guilherme falou, a gente já tem aí algumas pautas para o ano, mas a gente sempre conta com o torcedor, com o apoio do torcedor, com a ajuda do torcedor e com a opinião de vocês, vale muito para nós. Muito obrigado a todos, até a próxima e falta pouquíssimo para o Pelotas estrear no Campeonato Gaúcho. Um grande abraço a todos e dá-lhe Lobo!